As pessoas que eu mais gosto, eu encontro aqui, no final de semana. Que coisa boa a gente estar aqui. E a gente quer se encontrar e se encontrar com Jesus. E a gente está na série Encontros. Quem que se encontra com Jesus hoje? Quem será? Eu vou ler o texto. A gente vai direto no texto e vamos ver quem que se encontrou com ele. Foi um encontro diferente dos outros. Cada encontro é único com Jesus. O seu encontro com Jesus é único. Cada um tem um momento único com ele. Porque para ele é o mesmo para todos, mas ele sabe e conhece cada um de nós, como se existisse só você no universo. E ele se relaciona com a gente intimamente, como se existisse só você, ninguém mais. Ele está à sua disposição o tempo todo. E Jesus se encontrou com essa pessoa de uma maneira muito diferente do que os outros encontros. Os outros encontros foi gente que ele chamou para ser discípulo. Teve gente que encontrou com ele, muitos se encontraram com ele esperando alguma coisa dele. Uma cura, o perdão. A gente viu na semana passada, na outra semana. Essa pessoa não estava planejando encontrar com ele, não queria se encontrar com ele, não sabia que se encontrar com ele, se encontrou e teve a vida transformada. Porque não tem jeito. Querendo ou não, se encontrou com Jesus, a vida é transformada. Olha lá, João capítulo 8. O João era diferente dos outros escritores do Evangelho, né? E ele coloca uns detalhes, algumas coisas muito interessantes. No capítulo 8 de João, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus gostava muito de ir para o Monte das Oliveiras, não é? Quantas vezes a gente vê Jesus no Monte das Oliveiras? Quem já esteve em Israel, tem alguns aqui que já foram comigo. Eu tive algumas vezes no Monte das Oliveiras. É um lugar muito bonito, um ponto alto, mas o bonito é que você vê a cidade de Jerusalém inteira lá de cima. E principalmente ver o templo, onde o templo ficava, do Monte das Oliveiras fica bem em frente, alto aquele prédio. Então era um lugar muito bonito. Jesus estava ali. Depois que ele passou ali, provavelmente à noite, uma madrugada orando, diz aqui no verso 2, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. O templo era pertinho, talvez uma caminhada de uns 15 minutos, já desce o Monte das Oliveiras e já chega no templo. E ali todo o povo se reuniu ao redor e ele se sentou para ensiná-los, coisa que Jesus gostava de fazer. Os mestres da lei e os fariseus, tudo planejado, tudo ensaiado, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato do adultério. Que coisa, né? Quem que pegou? Quem que sabia? Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Então era uma armadilha. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Olha o detalhe que João coloca, né? Começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Que história fantástica, não é? Primeiro, muita gente acha que essa mulher era Maria Madalena. Mas não tem nada no texto, historicamente, que comprove que era Maria Madalena. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo, no filme parece Maria Madalena. Ela que aparece ali. Mas a gente não tem fundamento por isso. É interessante pensar que é possível, mas não está dizendo que foi ela. E não acredito que... Bom, não está dizendo nem que era uma prostituta, estava dizendo que foi uma mulher pega em adultério. Agora,
a lei realmente dizia aquilo. Dizia que alguém pega em adultério, a lei de Moisés, lá no tempo de Moisés, era para apedrejar a pessoa. Era muito duro naquela época, a lei realmente era difícil. Essa lei foi dada lá no Velho Testamento, Moisés escreveu, eles aplicaram. Tinha um contexto, tinha uma realidade, o povo de Israel era aquele que estava saindo do Egito como escravo, depois de 400 e tantos anos. Então tinha motivo para isso. Agora Jesus vem e age de maneira diferente da lei. Eles fizeram uma armadilha para Jesus, por quê? Porque eles acharam que não tinha saída. Qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele estava em má situação. Se ele dissesse, tá certo, a lei de Moisés diz isso, apedreja. Eles iam virar para os romanos e falar, ó, esse aqui é rebelde. Por quê? Porque com a presença dos romanos ali, eles que estavam governando, o povo de Israel não podia aplicar suas leis. Eles estavam embaixo do jugo romano. Era a lei de Roma em primeiro lugar. Para fazer qualquer coisa tinha que pedir autorização. Então, eles queriam matar Jesus, depois que tiveram que fazer? Levaram para Pilatos. Aí levaram para o rei Herodes. Era o governo romano que decidia a pena de morte. E aí eles decidiram, Pilatos decidiu, e o sumo sacerdote, ou os, como eu já falei aqui algumas semanas atrás, né? Os sumos sacerdotes ficaram felizes, Anás e Caifás. E aí conseguiram matar Jesus, mas teve que ir. Então, se Jesus dissesse, a lei de Moisés está certa, tem que apedrejar. Se ele dissesse, não, e desse algum argumento, ele dizia, então você não é um judeu verdadeiro, você não é um filho de Deus, um servo de Deus, como você diz, porque você está indo contra a lei de Moisés. Então, eles falaram, é perfeito, não tem saída, ele não vai ter resposta. A resposta que ele der, só que Jesus, a gente fala de sabedoria, quem que a gente lembra? Quem que a gente lembra na Bíblia? Sabedoria. Salomão. Quem que deu sabedoria para Salomão? É ele que estava ali. Foi aquele que emprestou um pouquinho da dele e deu para Salomão. Jesus tinha a resposta para qualquer pergunta. E geralmente ele não respondia as perguntas. Ele devolvia outra pergunta, que fazia a pessoa pensar. Lembra na história do imposto? Então, mestre, o senhor que sabe tudo, parece ser muito sábio. E aí, a gente deve pagar imposto? Que saída perfeita, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Primeiro pensa, estão dando a Deus o que é de Deus? Jesus, eu me lembro quando eu era criança, eu gostava muito de história em quadrinhos. Gosto tanto que acabei fazendo um livro, eu tenho um aí de história em quadrinhos. E eu gostava, na minha época, do Pato Donald, o Mickey, Tio Patinhas. E eu lembro do Tio Patinhas, uma foi fantástica. Tio Patinhas, aquele patinho, né? Milionário, que mergulha num monte de moeda de ouro. Já viram aquelas imagens, né, do Tio Patinhas? Tio Patinhas foi visitar um amigo que foi mostrar a fazenda para ele. Aí chegou lá e começou a mostrar para o Tio Patinhas. Olha aqui a minha fazenda. E aí começou a mostrar. Olha isso. Olha o tamanho. E olha quantas cabeças de gado eu tenho. Parecia Jó. Era nos milhares, assim, né? E olha isso e tal, tal. Aí, de repente, apareceu a cerca, assim, e um bem velhinho, em cima de um cavalo velhinho, com a barba branca. Aí falou, ó, tá vendo aquele senhor ali, ó? Ele está checando a cerca para mim. Ele começou a verificar, ele era jovem. Agora que ele está terminando a primeira volta, ele está velhinho. É uma piada, né? E o Tio Patinhas olhando aquilo, né? E vendo o homem tal. Aí falou, agora vem ver minha casa. E na entrada da casa era uma porta enorme. E aí mostrava a casa, e no fundo da casa tinha uma portinha pequena, porque ele queria que as pessoas entrassem orgulhosas na porta grande, mas saísse todo mundo humilde pela portinha pequena, lá atrás, depois de ver tudo que tinha. Aí o homem falou, então, aqui está a minha casa, aqui é a saída, o senhor pode sair por ali. Ele falou, estava ele com os outros patinhos assim, né? Os patinhos, só observando. Ele falou assim, então, vi tudo, muito legal, mas eu vim aqui cobrar de você, porque tudo isso aí que você tem, foi porque eu te emprestei o dinheiro para você comprar. Aí ele falou, eu vou sair pela porta da frente. Os patinhos, a gente vai pelo fundo, o Tio Patinhas vai sair pela porta da frente, né? Porque Jesus é mais ou menos isso. Não é? Foi o que ele fez com Salomão. Ele é dono de tudo, e a gente com orgulho dizendo eu sou alguma coisa, a gente é alguma coisa porque pegou dele. Um pouquinho do que ele tem. E eles testando o autor da sabedoria. Eles fazendo perguntas achando que ele não ia ter resposta.
Que ignorância daqueles homens. E não conseguiam ver quem estava ali na frente deles. Quem estava ali? Aquele que deu aquela lei. Pense nisso. Eles testando Jesus e dizendo, segundo a lei de Moisés, né? Eu no lugar de Jesus ia dizer, peraí, quem que deu essa lei para Moisés? O tio Patinhas. Ele que deu a lei. Ele que deu a lei. Vocês estão questionando se eu vou seguir ou vou aprovar? Não, a lei que eu dei. A lei que eu dei. Aquele que dá a lei está acima da lei. Quem criou a lei está acima dela. Jesus está acima dos 10 mandamentos e das leis que ele deu. E ele sabe aplicar essas leis muito bem. Então, eu acho lindo uma música, e eu acho que eu já mencionei antes, de um cantor cristão americano chamado Michael Card. A música fala justamente desse momento, o momento que Jesus está escrevendo na areia. E a poesia é linda, porque aquele homem entendeu exatamente o que muita gente não entende. Quem é Jesus? E ele colocou na poesia. Eu já falei para alguns que fazem a classe bíblica, né, Marineide? Acho que já até mostrei essa música para vocês. Tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, é o seguinte, eu gosto muito de Jesus, o Novo Testamento, porque ele é amor. E ele fala de amor. E o Novo Testamento é maravilhoso. Mas o Deus do Velho Testamento, não gosto não. Esse não é bom não, porque parece que ele está irado o tempo todo, ele está com raiva, manda destruir isso, aquilo e tal. Depois que a pessoa fala tudo, eu falo para ela, tem uma má notícia para te dar. Você não vai gostar de ouvir o que eu tenho para dizer. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Jesus de amor do Novo Testamento é ele o mesmo Deus do Velho Testamento. E a pessoa que consegue entender isso e consegue juntar essas duas coisas vai entender a Bíblia por completo. Vai entender melhor quem é Deus. Porque Deus, ele é amor e ele é justiça. Ele não, uma coisa não exclui a outra. O amor de Deus se divide em duas palavras: graça e misericórdia. Graça, grave bem isso, isso é o amor de Deus. Graça é o amor de Deus e misericórdia é o amor de Deus. Graça é Deus dar para a gente tudo aquilo que a gente não merece receber. Isso é graça. Então, que graça, essa é a graça de Deus na minha vida. Eu recebo a salvação, eu recebo o perdão pelos meus pecados, eu recebo a vida, saúde, tantas bênçãos que eu recebo que eu não mereço. Isso é a graça de Deus. E a misericórdia de Deus é ele não me dá aquilo que eu mereço. É a misericórdia, é o amor de Deus. Então eu mereço morrer, eu mereço morte eterna. O que ele fez? Ele recebeu o que eu mereço, que é a morte eterna, para eu poder receber o que eu não mereço, que é o quê? Vida eterna. Então é a misericórdia e a graça de Deus junto. A misericórdia de Deus que não me deu o que eu mereço, que é morte eterna, e a graça de Deus que vai me dar o quê? Vida eterna. Isso é Deus. E no Velho Testamento, muitas vezes a gente vê o Deus da justiça. Agora, o reino de Deus não é baseado na justiça. Não é baseado na justiça. E a gente não quer que seja baseado na justiça. Porque se tem uma coisa que a gente odeia, tem uma coisa que a gente detesta, é injustiça. É ou não é? Injustiça. Eu já mencionei, vou repetir. No meu telefone aqui, quando eu entro no Facebook, ou às vezes até no WhatsApp, em outro lugar, está aparecendo agora um monte de novelinha. Vocês já viram as novelinhas que aparecem ali? Ridículas. Uma qualidade assim, ó, fantástica. Mas eu estava reparando, eu comecei a ver, porque eu sou um contador de histórias, né? Eu escrevo os livros, as histórias e tal. Aqui também eu conto muita história. Hoje eu vou contar uma que acho que vocês vão gostar. Vai terminar com uma história aqui fantástica, verídica. Mas olha só, as histórias são todas iguais. Todas a mesma. E eles fazem assim, eles criam uma injustiça enorme, e aí você fica doido de raiva, querendo ver que hora que vai aparecer a verdade, e vai fazer justiça. A gente detesta a injustiça. A gente detesta. Isso é uma coisa que a gente odeia, a injustiça. Principalmente quando é contra quem? Contra a gente, né? Quando é contra a gente detesta a injustiça. E aí, pense bem, você gostaria que o reino de Deus fosse baseado na justiça? Porque ia ser justiça para todo mundo.
inclusive para você. Você quer que Deus haja com você com justiça? Eu não quero. Porque se ele for justo comigo, vai ficar ruim para mim. O reino de Deus não é baseado na justiça. O reino de Deus é baseado no amor. No amor. E eles vieram com a lei pedindo justiça para Jesus. E Jesus estava dizendo para eles, fui eu que dei essa lei. E eu sou um Deus justo. Mas o meu reino não é baseado na justiça. Ele é baseado no amor. Então, olha só o que aquele músico que eu estava falando, Michael Card, falou na música dele. Alguns aí já sabem. Eu achei linda aquela poesia. Ele diz assim, que a mesma mão forte que um dia escreveu 10 mandamentos, agora estava rabiscando na areia. A mesma mão. Pensa nisso, na profundidade disso. Que coisa linda. Esse homem entendeu o que a maioria dos cristãos não entendem. A mesmíssima mão que escreveu em pedras os 10 mandamentos, estava agora rabiscando na areia, para dizer, a lei condena, mas daqui a alguns dias, essas mãos, essa mesma mão que escreveu os mandamentos, essa mesma mão que está rabiscando, daqui a alguns dias vai ser perfurada por pregos enormes, para que essa mulher não tenha que ser apedrejada agora, mas que ela tenha vida. Que amor. E foi ali que Jesus mostrou para eles, meu reino é um reino de amor, não é um reino de justiça. Quem paga o preço sou eu, porque a lei tem que ser cumprida. Mas eu não quero que vocês sofram, então eu vou sofrer no lugar de vocês. E aí Jesus mostrou para eles que é assim que funciona no reino dele. Não foi com o filho de Abraão? Eu estava vendo ontem um vídeo do meu amigo Rodrigo Silva, falando sobre isso. E ele disse o seguinte, ele começou o videozinho, aqueles curtinhos no YouTube, e ele falou assim, o sacrifício de Isaac aconteceu aqui, ele mostra em Jerusalém, no Monte Moriá, que é onde está o templo, onde está a cúpula de ouro, né, do islamismo. Aí no final ele fala assim, você deve estar se perguntando, você se equivocou, Rodrigo. Você falou, o sacrifício de Isaac aconteceu aqui. E aí ele falou uma coisa profunda. Ele disse o seguinte, o sacrifício de Isaac aconteceu. A gente pensa, né? O anjo chegou, disse para Abraão, não mata, e não matou. Mas aconteceu, sabe por quê? 3 dias, Deus falou com Abraão, ele estava levando o filho para ser sacrificado, ele colocou no altar, ele pegou o punhal e estava descendo a mão. No coração dele, na mente dele, o que já tinha acontecido? Já tinha morrido, porque ele decidiu. E ele fez tudo para que aquilo acontecesse. Então não importava mais se sacrificava ou não. E Deus falou, não vai sacrificar. Mas no coração dele, já estava morto. E é isso que importava para Deus, ele passou na prova. Isaac não morreu por quê? Jesus estava ensinando para ele. Abraão, esses povos aí, todos sacrificam os filhos para Moloque, Dagon, Baal. Eu não peço para você sacrificar o seu filho. No meu reino de amor, Deus falou o que para Abraão? Seu filho não morre. Quem morre é o meu. O meu filho morre. O meu filho morre no lugar do teu, para o teu viver. A gente tem que entender isso. Porque aquela mulher, com certeza, ela não tinha entendido isso até aquele momento. Por isso que ela estava vivendo a vida dela daquela maneira. E ela nem era tão culpada do que estava acontecendo ali, porque foi uma armação, em primeiro lugar. Eles sabiam direitinho, né? Foi combinado. Alguém foi lá, criou a situação, eles pegaram ela, levaram. Cadê o homem? Porque tem certos pecados que não tem como cometer sozinho. Adultério é um deles. Não tem. Cadê o homem? Fazia parte da armação. Porque eles falaram o que para Jesus? Olha, a lei de Moisés diz que mulheres nessa situação têm que ser apedrejadas. Não, qualquer um que cometia adultério. Ou você acha que o homem não peca, né? Homem, adultério é só para mulher. Então, já estava uma armação, tudo errado, e levaram só a mulher. Provavelmente o homem estivesse até lá atrás deles ali olhando, o que vai acontecer? Né? Porque era um deles. Então já estava tudo errado. E a mulher chega ali, se coloque no lugar dela. A gente tem que se colocar no lugar dela. Sabe por quê? A realidade dela
é a nossa, de cada um de nós. Nós somos aquela mulher. Às vezes a gente olha para a situação e pensa assim, adultério, eu? De jeito nenhum. E aí condena. Quem sabe muita gente ali pensou isso. Mulher adúltera, ela merece ser apedrejada mesmo. Aí vem aquela frase famosa, pare de julgar os outros só porque o pecado deles é diferente do seu. Não é o que a gente faz? O meu eu não me preocupo, eu não olho no espelho. Eu não fico analisando o meu pecado. Eu analiso, julgo e condeno o pecado do outro, que é diferente do meu. Pecado é pecado. Todos nós somos pecadores. Não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém pode dizer justo. Ninguém pode dizer bom. Jesus falou, justo só tem um, bom só tem um, que é Deus, que é Ele. Então a gente não pode julgar. E eles estavam julgando. Aí Jesus escreve e muitos teólogos e muita gente concorda que o que ele estava escrevendo ali na areia era o quê? Os pecados deles. Quem não tem pecado? Jesus estava lá, rabiscando na areia, com aquele dedo que escreveu a lei. E aí, ele diz o que para eles? Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. A gente não entende bem essa questão se a gente não entender o contexto histórico. Jesus não estava dizendo assim, todo mundo é pecador e vocês não têm direito de apedrejar ela. Lembra no começo do texto o que estava dizendo? Estava assim, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, aí diz assim, ao amanhecer ele foi para o templo. Que horas que tinha o sacrifício no templo? Já falei muitas vezes aqui, vamos ver se o pessoal está aprendendo. Que hora que era de manhã o sacrifício? 9 horas. 9 da manhã era o sacrifício. Isso era antes das 9, com certeza, porque ele foi ao amanhecer, foi cedo. Ele está ali e aí ele diz assim, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Porque era costume do judeu passar por ali, 9 da manhã na hora do sacrifício, para confessar os seus pecados e receber o perdão. Ninguém ainda tinha se purificado, porque ainda não tinha acontecido o sacrifício da manhã. Então Jesus falou aquilo com convicção. Nenhum de vocês aí está perdoado e purificado do pecado, porque o sacrifício não aconteceu ainda. Então quem que está sem pecado? Não tinha ninguém. Porque se tivesse confessado, podia dizer, eu estou sem pecado, já confessei, Deus me perdoou. E então Jesus falou aquilo nesse sentido. Vocês ainda não foram purificados, vocês não estão sem pecado. Que direito vocês têm de fazer isso? E aí a gente entende uma coisa, né? Quem que saiu primeiro? Os mais velhos. Provavelmente por 2 motivos, né? Primeiro, pela sabedoria, que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais esperto, não, Maurício? A gente vai começando a entender algumas coisas quando a gente é jovem e a gente não entende. Por isso que a gente faz muita bobagem quando é novo, né? Aí chega aí 57. Pode até aconselhar. A gente chega num momento que vai ganhando sabedoria. Outro é porque talvez já cometeu mais pecado também, né? Tem um rapazinho de 20 e poucos anos ali, tem outro com 57, 60, 70. A história do pecado na vida da pessoa já é maior. A pessoa pensou e falou, já cometi tanto pecado na minha vida, é melhor eu sair daqui. E começaram a sair, e foram saindo. Um por um. A mulher fica sozinha, Jesus diz para ela, cadê o pessoal que estava te condenando? Ninguém te condenou, não? Ela olhou assim, não, ninguém. Falou, então eu também não condeno. Imagina o alívio. O que ela estava pensando? Esse homem que está diante de mim, que eu sei que é um homem justo, eu já conheço quem é Jesus, todo mundo já sabia, ele estava ali no templo ensinando, ele vai dizer se eu vivo ou se eu morro. E ela devia estar com medo, já sentindo as pedras, porque as pedras já estavam aonde? Nas mãos. E ela viu, e ela já devia estar sentindo, a pedrada vai chegar daqui a pouco, no corpo, na cabeça. E de repente, só ouve o barulho das pedras caindo. Eu não vou morrer hoje, eu vou viver. Porque ele, daqui a alguns dias, vai morrer no meu lugar. E ela saiu dali com uma gratidão no coração que a gente não tem. Porque a gente não entendeu ainda que a gente também devia estar morto. E ele morreu no nosso lugar. Cada dia de vida que a gente tem, nós devemos agradecer a Deus, colocar de joelhos e dizer, obrigado, Senhor, que eu estou viva hoje, eu estou vivo hoje. Graças a Ti, porque senão eu não estaria vivo. O salário do pecado é a morte. Ele pagou o salário.
Eu não. Ele depositou na minha conta e agora eu vivo. Então viva com gratidão. Aquela mulher deve ter vivido cada dia com gratidão, pensando, era para eu estar morta, apedrejada, e eu estou viva. E ela sai para viver uma vida diferente. Porque ela entendeu. Em gratidão. Jesus falou, eu também não te condeno. E aí ele diz, numa versão mais antiga, diferente da que eu li aqui, ele diz, a única coisa que ele pediu para ela, vai e não peques mais. Abandona a tua vida de pecado. Porque senão teu fim vai ser esse. Eu te salvei. Literalmente, Jesus salvou. Salvou a vida espiritual dela e salvou da morte, naquele momento. Então viva como uma pessoa salva. A pessoa salva, ela vive sem pecar. Pastor, como que isso é possível? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Sua pergunta talvez é essa, né? Como que eu vivo uma vida sem pecar? Jesus falou, vai, não peques mais. Será que ela saiu e não pecou mais? Como que eu vivo sem pecar? Minha pergunta para você, eu vou fazer igual a Jesus. Você me faz uma pergunta, eu devolvo a pergunta. Jesus iria pedir para ela algo impossível? Você acha? Jesus ia dizer para ela, vá e não peques mais. Mas é impossível, então faz o melhor que você conseguir. Será? Era isso que Jesus estava dizendo? Faz seu melhor. Porque é impossível viver sem pecar. Não, Jesus falou, vai e não peques mais. Eu tenho uma amiga, e eu vou dizer para vocês. Foi ontem ou anteontem. A gente é parceiro de oração. Ela me faz os pedidos, eu oro. E ela me encontrou aqui no nosso refúgio, lá no Brasil. Ela assistiu, e a gente estava conversando, e ela pediu para eu orar algumas coisas especiais essa semana. E aí eu mandei um texto para ela. Depois que eu já tinha orado, Deus começou a responder as orações, resolvendo os problemas dela, da família dela. Eu mandei para ela um texto que eu descobri recentemente, o significado do texto, achei lindo. 1 João 3:22. Fala assim, recebemos dele tudo o que pedimos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha que texto lindo. Eu já passei por ele e não tinha prestado atenção, achei fantástico. Dele recebemos tudo o que pedimos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Por isso que a gente recebe tudo. Aí sabe o que ela me respondeu? Eu mandei o texto, a resposta dela, a gente tenta, né? Aí eu não aguentei. Porque eu estou sendo o mentor dela. Eu estou fazendo discipulado. E aí eu tenho que puxar a orelha. E ela era amiga do Walter. Michele, eu falei para ela, o Walter foi nosso mentor, ele discipulou a gente, tem hora que puxar a orelha, né? Aí eu falei para ela, eu mandei para ela assim, não existe tentar, ou faz, ou não faz, com Deus não tem tentar. Aí eu reescrevi o texto para ela, que ela tem senso de humor, eu sabia que ela ia levar numa boa, ela levou mesmo, a gente riu depois e tal, mas eu reescrevi o texto com a visão dela, eu coloquei assim, às vezes a gente recebe aquilo que pede para Deus, porque a gente tenta guardar os mandamentos dele e tenta fazer o que agrada a ele. Foi isso que estava escrito? Era isso que estava escrito? Não, João não escreveu isso. Mas é assim que a gente vive. A gente vive assim. Às vezes a gente recebe alguma coisa de Deus, porque a gente tenta guardar os mandamentos e tenta fazer a vontade dele. Aí ela deu risada, né? E ela entendeu. Não é por aí. É aquilo mesmo. Eu recebo o que eu peço, porque eu guardo os mandamentos. E eu faço a vontade dele. Eu vivo de acordo com a vontade dele. Como que eu posso viver sem pecar? Simples. Christoph. Ó. Que coisa linda, né? Muito mais bonito que o pai. Graças à mãe. É, parece a mãe. Tudo bom? Fala. Oi, pessoal. Fala. Ele é muito tímido, ele só topou vir aqui porque eu falei, não vai ter que falar nada, só para segurar na minha mão. Olha aqui, o Christoph está aqui, vem para cá, para a câmera poder pegar você aqui. Para exemplificar como que a gente vive sem pecar. O Christoph vai comigo para a escola todo dia, eu levo você, não levo? Vou buscar também, não é? Esses dias nevou, fez frio, chuva, né? Quando você vai andando, você tem uma bota de chuva, mas ela está escorregando, viu, mamãe? Está escorregando. E aquela escola nova que eles estão, tem um piso de concreto, daqueles bem lisinho. Não sei quem que foi o belga que inventou aquilo.
Porque, eu já expliquei, né, o problema. Chove e escorrega. Você caiu alguma vez indo para a escola? Caiu? Mas quando está segurando na mão do papai, cai? A gente se diverte, né? Você escorrega, mas cai. Quando está segurando a mão do papai? Hã? Não, não cai. Enquanto está segurando na mão do papai, não cai. Não caiu nenhuma vez segurando minha mão. Porque o papai é forte? É? Eu consigo segurar você? A gente faz até uma brincadeira bem legal, né? Qual que é a brincadeira que a gente faz para mostrar que o papai é forte? Não vai falar? Então vamos mostrar. O papai consegue levantar o Toff com uma mão. Uou! Aí ele fala, nossa, papai, como você é forte, você me levanta com uma mão. Se tiver um buraco no caminho, segura a minha mão, com a outra mão. A outra mão também. Aqui. Se tiver um buraco no caminho, você vai ficar com medo segurando a mão do papai? Não, né? O que o papai faz? Ó, tem um buraco. Uou! Pulou o buraco. Não cai no buraco. Obrigado, Toff. Meu abraço. Meu beijo. Obrigado. A gente é o Christoph. E Jesus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E enquanto eu estou segurando na mão dele, não vai cair. Não cai. Não tem como. É impossível. A gente só cai no pecado porque a gente solta a mão do Pai. É por isso que a gente cai. Então, quando Jesus falou para aquela mulher, vai, não peques mais, ele estava dizendo, querida, segura na mão de Deus e não larga. Não larga. Continua sempre segurando. Porque enquanto você segurar na mão do Pai, você não vai cair. E agora vem a história. Eu não falei que tinha uma historinha? Vamos terminar com a história. Ontem à noite, eu estava revendo um dos testemunhos mais lindos que eu vi na minha vida. E eu quero compartilhar com você. Porque Deus pode transformar o nosso coração. Ele sabe como. Para cada um de nós, a fórmula é diferente. E Ele sabe exatamente o que a gente precisa para ser transformado, para começar uma vida nova, para a gente poder viver, vai e não peques mais. Ele sabe fazer isso. E Ele consegue fazer isso com os piores casos. Com as piores pessoas. Gente que a gente olha assim e fala assim, isso aí para ser amigo não serve. Quer ficar longe. Tem outros assim que são magnéticos, né? Tem um amigo ali atrás, ó, ele não tem cabelo, ele tem um cavanhaque bonito. Aquilo ali é um imã de atrair gente. Estou falando do seu irmão. É ou não é? A melhor amiga dele falou que isso é Marina, ele falou que sou a melhor amiga. É ou não é? Ele tem muito amigo? Conversa com ele 5 minutos, pronto, já sai amigo, né? Simpatia em pessoa. Tem que ter mesmo, porque papo bom. Semana passada, na outra, a gente conversa aqui 1 hora com ele, parece que foi 5 minutos. Tem gente que é magnético, tem gente que... Por quê? Porque a pessoa parece que todo dia acorda do lado errado, levanta do lado errado da cama, né? Acorda do avesso, azedo, né? Não é? Porque tem gente que é um caso só para Jesus. Jesus dá jeito nessas pessoas. Conserta. Eu quero contar para vocês o que aconteceu com um homem que era... E não faz muito tempo que aconteceu isso, lá no Brasil. Tinha uma moça que nasceu cristã, num lar cristão, família cristã, cresceu ali com toda a educação na igreja e tal. Tinha tudo para ter uma vida de sucesso, de alegria. Se estudou, se formou para ser uma médica. E aí resolveu casar com um homem que era atraente, porque ele era milionário, mas era ateu. Mas ela achou, vai dar tudo certo. Casou com um ateu. Primeira coisa que já aconteceu no casamento. Ele falou para ela assim, mulher minha não trabalha. Ela falou, como não? Ele falou, não, eu tenho dinheiro suficiente para manter a minha casa, mulher minha não trabalha. Ele falou, eu sou médica, e não é pelo dinheiro, é o meu dom. Eu amo ajudar as pessoas. Não, não vai trabalhar. E as brigas começaram, e ele até agrediu ela. A coisa foi ficando feia. Um dia, ele tinha falado antes do casamento, não, você vai na sua igreja, não tem problema, não me importo, não vou incomodar. O que aconteceu? Foi só casar. Ele encontrou dentro da Bíblia dela um envelope. O que é o envelope? O dízimo. Aí que ele teve coragem de dizer?
Você é estudada, né? Mas ele não deixa exercer, né? Você é estudada, você é uma universitária, e você fica acreditando em igreja, em pastor. Essas igrejas só querem tirar o seu dinheiro. E se fosse seu dinheiro, até que vá. Mas é o meu que você está dando. Claro, ele não deixava ela trabalhar, né? Era o dele. E ela apanhou de novo. A coisa foi ficando feia. Até que chegou um momento que ela não suportou mais, aí ela foi conversar com os pais, chorando, e disse, olha, está acontecendo isso. Aí os pais deram um conselho para ela. Deixa ele, se separa. Aí ela falou, não posso. Por quê? Por quê? Não, estava grávida. Ela falou para os pais, eu não posso, porque eu estou grávida. Gêmeos. E eu não quero meus filhos crescendo sem pai. Então ela continuou, casada com ele. 2 meninos foram crescendo, né? E aí o tempo foi passando. Quando eles fizeram 12 anos, eles decidiram se batizar. Aí ela disse para eles, convida o pai de vocês. Quem sabe vai ser esse o motivo que vai fazer com que ele vá à igreja pela primeira vez. Você acha que ele foi? Não. Falou, não quero saber. Então os meninos se batizaram. Logo em seguida, pouco depois, a igreja fez um retiro, um acampamento. E eles foram. O que aconteceu? Na volta, ela dirigindo, com os 2 meninos, voltando do acampamento da igreja, sofreu um acidente muito sério. O carro se destruiu e pegou fogo. E os 3 morreram nas chamas. Esse homem ficou doido. Ficou maluco, ficou possesso. Foi na igreja, xingando, gritando, né? falando que Deus é esse, que permite que algo desse aconteça com a minha mulher, com meus filhos. Encontrou com o pastor, falou, a culpa é sua, você que fez esse evento. E bateu no pastor. Ele batia na esposa, não ia bater no pastor, né? Bateu e bateu muito. Ser pastor não é fácil. Orem por mim, que às vezes passa a situação. Meu pai foi pastor e ele já teve visita com gente armada na igreja e colocaram o revólver nele. É complicado, porque tem gente que acha que a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. O pastor apanhou. E esse homem ficou revoltado por um bom tempo, violento, nervoso, processou a igreja, dizendo que foi a igreja que era culpada da morte da esposa e dos filhos. Aí quando a raiva passou, e ele estava mais calmo, um pouco depois, ele foi fazer uns exames médicos, porque ele estava se sentindo muito mal. Ele se trancou num quarto, já não queria ir na empresa, no trabalho, mas ele começou a se sentir mal. Aquela coisa, deixou a barba crescer, o cabelo, não queria tomar banho, depressão mesmo. Mas aí ele foi fazer uma consulta, o médico analisou tudo e disse para ele, olha, nós descobrimos um câncer. E é muito sério. Já faz muito tempo que você não faz nenhum exame e já espalhou pelo seu corpo. É terminal, você deve ter uns 2 meses de vida. Aí pronto, acabou, né? Perdi a esposa, perdi os filhos, aí ele queria morrer. Se trancou no apartamento, ficou ali, em desespero, os negócios andando, 3 empresas, numa delas 250 funcionários, os gerentes cuidando de tudo, e ele esqueceu da vida. E quando ele está lá no quarto trancado, ele lembrou, muitas vezes não é ele lembrou, o Espírito Santo fez ele lembrar de uma sexta-feira à noite, que ele entrou no quarto e viu a esposa dele com o computador aberto, assistindo um sermão de um pastor. Ele ficou possesso, ficou louco, jogou o computador no chão, pisou em cima, brigou com ela e bateu nela. Mas ele teve tempo de ver quem era o pastor, ele teve tempo de ver o que ela estava assistindo. E aí, naquele momento, o que ele fez? Ele pegou um computador, abriu, foi no YouTube, procurou aquele pastor e procurou o sermão. E pela primeira vez na vida, ele assistiu um sermão inteiro. Depois daquilo, nasceu no coração dele um desejo de viver. Ele não sabe explicar, ele falou. Queria viver. Tomou banho, fez a barba, foi para a empresa, chegou lá, todo mundo olhando, que era um homem que todo mundo tinha medo. Ele entrava, todo mundo já começou a cumprimentar todo mundo, os funcionários, um por um. Como você está? Como você está? Aí foi no gerente e tal, como estão as coisas? O pessoal falou, o que está acontecendo? Está estranho.
Aí o pessoal falou assim, é porque ele vai morrer. A pessoa quando sabe que vai morrer fica boazinha assim. E aí ele foi lá fazer a consulta de novo, para ver como que estava a situação. O médico falou para ele, o que você está fazendo? Ele falou, o quê? Você está tomando algum outro remédio, algum tratamento? Ele falou, não mente para mim. Porque eu estou vendo os resultados aqui e você está fazendo alguma coisa. Ele falou, não estou fazendo nada. Ele falou, não, então faz esses exames todos aqui de novo. Ele falou, por quê? Ele falou, não posso te falar ainda, eu tenho que fazer uma análise. Faz aqui todos os exames de novo. Ele fez. Veio o médico e falou, o que você está fazendo? Você está mentindo para mim, você está fazendo alguma coisa. Ele falou, não estou fazendo nada. Ele falou, então você vai procurar uma segunda opinião. Você vai atrás de um outro médico, vai fazer exames lá com ele, eu quero ver a opinião de um outro. E ele foi. Enquanto isso, ele resolveu ir lá na igreja da esposa. Quando ele chegou lá, ele olhou para o pastor olhou para ele. O pastor parecia o Papaléguas. Correu. Ele falou, não, pastor, para aí, eu quero falar contigo. Aí veio falar com ele, falou, não é nada disso. Eu vim aqui para te pedir perdão. E aí ele conversou com o pastor, pediu perdão para o pastor. Quando ele voltou lá para ver os exames, o médico falou para ele, olha, você está fazendo alguma coisa, você está mentindo para mim. Ele falou, eu não estou fazendo nada. Eu perdi minha esposa, eu perdi meus filhos. Você falou que eu tenho câncer terminal. Eu quero morrer. Você me deu uma lista de remédios aí. Que tratamento que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nem o que você falou. Porque eu vou morrer. O que adianta? Então, nem os remédios que você me deu, eu estou tomando. Ele falou, então, a única explicação é que aconteceu um milagre. Porque os seus exames aqui, não tem nada. Você não tem câncer nenhum. Ele saiu dali, ficava na cidade beira-mar. Ele foi para a praia, entrou na água, se ajoelhou, olhou para o céu e falou com Deus. Ele falou, eu entrego minha vida. Porque minha vida agora é contigo. Era para estar morto. Igual a mulher que levaram lá para Jesus. Era para eu estar morto. E o Senhor me deu uma segunda chance para viver. Ele voltou lá na igreja e falou, pastor, eu quero que o Senhor me batize. Porque eu vou ser membro da igreja da minha esposa. Aí ele foi na empresa dele e falou para o contador, falou assim, faz um levantamento aí das minhas 3 empresas, tudo que eu tenho. Aí ele veio, olha, você tem tantos milhões. Ele falou, então você faz um cheque de tanto, que é 10%. Aí falou, o que o senhor vai fazer com isso? Vou levar lá na igreja da minha esposa. É de Deus. Aí o homem falou, tem certeza? É dinheiro demais. Ele falou, não é meu, é dele. Ele foi e levou o dízimo lá. Depois de um ano, ele se batizou, conversou com o pastor e falou, pastor, esse último ano, as minhas empresas cresceram mais do que os 20 anos passados. Por que será? E aí ele terminou contando, dizendo o seguinte, ele falou, eu não quero me casar de novo, eu não quero outra família, porque agora eu quero ver a volta de Jesus para encontrar com a minha esposa e meus filhos. E eu estou imaginando a surpresa que essa mulher e essas crianças vão ter na hora que encontrar o pai, o marido no reino dos céus. Eu já combinei com Jesus, que esse encontro eu não vou perder. Ele vai me levar lá para eu ver, porque eu quero ver esse encontro. Já pensou? Ele disse o seguinte, ele falou com o pastor do sermão no vídeo do YouTube, que ele encontrou e conversou com ele. E falou assim, pastor, o meu testemunho é tão poderoso, na minha empresa, 20 já se batizaram, porque viram a mudança da minha vida. Já pensou que coisa maravilhosa? Deus pode transformar as pessoas mais difíceis, mais complicadas. Quando dá uma chance para Ele, Ele pode transformar. Esse homem está vivendo uma vida hoje do vai e não peques mais. Porque ele tem gratidão a Deus. Ele entendeu o que Jesus fez por ele. Ele entende que a vida dele é uma dádiva, um presente de Deus. Era para estar morto. Ele está vivo porque Jesus deu vida para ele. E nós temos que entender a mesma coisa. A gente está vivo porque Jesus deu para nós o perdão e deu a vida. A gente está aqui hoje graças a Ele. Então, em gratidão, eu vou viver uma vida de pureza e santidade. Eu vou segurar na mão do Pai, vou orar e vou conversar com Ele todo dia, o tempo todo. Paulo não falou? Orai sem cessar. O tempo todo com Jesus, o tempo todo segurando na mão dele, porque eu não vou cair, eu não vou pecar.
Jesus quer transformar a nossa vida. Hoje é um bom dia, um bom momento para a gente tomar a decisão e sair daqui. Senhor, eu quero ser como aquela mulher. Entender que eu fui salvo por Jesus, tanto para essa vida quanto para a vida eterna. Entender que agora, em gratidão, eu vou viver uma vida de santidade, segurando na mão do Pai, caminhando com Jesus, todos os dias, o tempo todo. Vamos orar. Vem aqui fazer o nosso círculo, para a gente poder pedir a bênção de Deus na nossa vida, e para a gente poder entender que Ele pode transformar o nosso coração, Ele pode fazer a gente melhor do que nós somos, Ele pode tirar o pecado da nossa vida, Ele pode nos purificar. Isso. E Ele realmente pode tudo na nossa vida. Pode tudo. Vem aqui desse lado, faz o círculo aqui. Só deixa um espacinho aqui no meio que tem a câmera lá, para o pessoal de casa poder ver. Isso. Quem está ali pode vir aqui, para a gente poder fazer a oração. Muito bem. Que bom que você veio hoje, né? Não valeu a pena ter vindo? Garanto que para alguns de vocês não foi fácil. Veio de longe, dia frio, e o inimigo não queria que você viesse. Atrapalhou. Mas aí o Espírito Santo falou no seu coração, vai. Você vai sair com um ânimo para a semana. Ouvir um testemunho desse, meditar sobre a história de Jesus, a gente sai daqui renovado, feliz, dizendo assim, eu quero Jesus na minha vida. Esse Jesus maravilhoso, que escreveu com o dedo dele a lei, mas na hora que precisa ele vai na areia e diz assim, se a lei condena, eu recebo a condenação para você viver para sempre. Então vamos receber o amor desse Deus que é justiça, mas é graça e misericórdia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença e pedimos a Tua bênção na nossa vida. Nós somos como aquela mulher. Às vezes a gente peca, e nem é porque a gente quer, mas é porque a gente nasceu nesse mundo de pecado e é a nossa natureza, a gente cai mesmo. Mas ao encontrar contigo, Senhor, a nossa vida muda completamente. E a gente não é mais o mesmo. E em gratidão, Senhor, porque temos vida em abundância aqui nesse mundo e temos já o começo da vida eterna, a gente quer viver contigo o tempo todo. Longe do mal, do pecado que só traz um prazer rápido, momentâneo e depois culpa, tristeza, dor, sofrimento. A gente quer estar contigo o tempo todo. E aí, nós queremos sair daqui hoje cheios do Teu Espírito, do Teu amor, vivendo contigo a cada momento, felizes, porque temos comunhão com Deus de amor e graça. Abençoe cada um que veio aqui hoje, cada família aqui representada, cada um acompanhando online, que a gente receba Teu perdão, a Tua presença, a Tua bênção sobre nós. Colocamos esta semana nas Tuas mãos, a nossa vida, nos abençoe. Oramos em nome do nosso Senhor, Salvador e amigo, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.